E o ProBeleza está aqui no terceiro Congresso de Medicina Regenerativa. Bom, mas esse programa acontece de maneira diferente, porque ele acontece em collab com o nosso programa Tô na Fama da Rede TV. Então, muitas imagens que vocês vão ver aqui são cedidas pelo nosso programa parceiro. Fique com a gente. O ProBeleza, no Congresso Regenera, está com a Luana Brasileiro de Salvador. E a Luana, ela é uma especialista em tratamentos capilar. É uma médica especializada em tratamentos capilar. E aí, Luana, tudo bem? Tudo bom, Lu? Um prazer enorme estar aqui contigo. Estou muito feliz, nessa conexão que a gente teve. E eu estou aqui nesse congresso, representando a tricologia integrativa e regenerativa, trazendo a Bahia para a gente poder agregar mais conhecimentos e levar tudo, essa bagagem completíssima para poder a gente tratar ainda melhor os nossos pacientes dentro do consultório. Luana, você também trabalha com transplante capilar? Você trabalha com mais outros tratamentos na sua clínica? Sim, hoje nós somos referência em medicina capilar, mas eu também faço toda uma parte integrativa de tratamento do paciente em 360 graus. O que seria isso? Emagrecimento, mudança dos hábitos de vida, trazer uma consciência para o paciente de que ele precisa mudar hábitos, dormir melhor, comer melhor, ter toda uma mudança de comportamento para ele prolongar essa longevidade de uma maneira saudável, de uma maneira eficiente, porque de nada, Lu, adianta a gente vir estudar célula-tronco, levar célula-tronco para o paciente inflamado, obeso, sarcopênico, sedentário. Então a gente precisa sempre estar linkando a saúde de uma maneira global. Você precisa ter... É um cuidado do 360. Exato, é um cuidado integrativo, para a gente trazer também a medicina regenerativa para esse couro cabeludo. Se a gente faz dessa maneira, a gente vai ter uma potência extrema de regeneração do tecido capilar. Aqui no Congresso, todas as palestras que tiveram, te ajudou a ter uma sacada melhor, criar novas estratégias, principalmente para as mulheres de mais idade, que estão passando pela menopausa? Você viu alguma coisa nesse sentido? Muitas coisas. Muitas coisas que a gente já praticava foram reforçadas aqui. Principalmente essa questão de que não adianta você pensar que a célula-tronco senescente, ela também envelhece. Então, se o paciente ele tem uma mudança realmente de hábitos, ele vai fazer com que essa célula-tronco ela envelheça mais tardiamente, assim como as outras células do corpo. Então, tudo que você faz, você preserva as células não tronco, as células normais do corpo, mas as células tronco também serão preservadas. Então, uma mulher 40 mais, 50 mais, que tem reposição hormonal, faz musculação, tem todo um acompanhamento metabólico, que acompanha também essa parte da saúde intestinal, ela vai ter uma longevidade diferente e uma quantidade de célula-tronco muito maior do que uma paciente sedentária, com desbiose, com inflamação crônica, com obesidade. E desmistificando um pouco, as pessoas sempre têm dúvida, tomar ou não testosterona, GH, outros tratamentos com célula-tronco. As pessoas ainda não têm esse conhecimento. O que você diria para as mulheres 40 a mais que estão em dúvida de usar ou não, tratar ou não? Isso foi muito discutido ontem e hoje aqui no Congresso, no terceiro dia, sobre a necessidade de terapias de reposição hormonal para todas as mulheres que chegam na menopausa ou até um pouco naquela região, na área do climatério, ali alguns anos um pouquinho antes, para a gente evitar mesmo essa falência ovariana abrupta, porque antigamente se pensava que tinha muita relação de reposição hormonal com células tumorais e hoje a gente desmistificou isso. Então, repor hormônio nas mulheres traz qualidade de vida na mulher. Uma questão que foi muito falada, eu não me lembro se foi ontem ou hoje, porque são muitas palestras, é que antigamente as mulheres viviam paudadas. Então, a natureza criou a mulher para ela
crescer, reproduzir e morrer com 40 anos de idade. E a gente começou a mudar todo esse processo. Então, a mulher que depois que ela gera, que ela gesta, que ela passa da idade reprodutiva, que teoricamente a natureza iria descartar ela, hoje a gente precisa devolver qualidade de vida para essa mulher, através de reposição hormonal. Então, reposição hormonal é vida. Reposição hormonal traz toda a jovialidade, a juventude, a proteção contra câncer, contra vários problemas da idade senescente, do envelhecimento feminino, né? Então, é importante repor. E o que a gente viu aqui foi um gerenciamento da melhor idade, com qualidade de vida. Exatamente. Então, vamos parar, né, com essa convicção errada de que repor hormônio é maléfico, de que repor hormônio traz câncer. Isso já foi quebrado, né? Recentemente o FDA nos Estados Unidos quebrou também essa questão, liberou, né, se retratou com todas as mulheres por ter podado nessas mulheres uma qualidade de vida maravilhosa que elas poderiam estar tendo há muitos anos. É que a gente que estuda muito e entende que às vezes são liberados estudos, porém ainda não tem aquele tempo necessário para dizer assim, realmente isso de fato acontece dessa forma. Porque esses estudos demoram 10 anos, 15 anos para se ter uma expertise, dizer para esse caminho que vai. E quando sai um estudo, se comprova momentaneamente. E não são todos os casos. Eu acho que esse desmistificar aconteceu exatamente nesse momento. Exato. Por quê? Porque hoje nós temos, os estudos já aconteceram em 2006, 2007. Então hoje se fala sobre isso. O FDA liberou. A gente já tem estudos com muito embasamento, com muita segurança, né, com muito tempo de estudo. Então, isso traz realmente uma eficácia, uma segurança muito grande para a gente. E o FDA se retratou, né, o presidente se retratou, porque assim, hormônio é vida. E a mulher que não tem reposição hormonal adequada, nem acompanhamento metabólico integrativo, ela tem uma fase de vida assim, pós-menopausa muito ruim. Agora, uma das coisas mais importantes, para cada pessoa existe uma dosagem, por isso que é importante o acompanhamento com um médico especialista exatamente nesse assunto. Então, você precisa procurar seu médico, fazer um bom tratamento, saber a dosagem certa, para que você não erre e cause um problema muito sério para você. Exatamente, Lu. Todo o tratamento ele tem que ser individualizado, personalizado para aquela mulher, para a gente ver realmente, estudar todos os hábitos de vida dela, né, a história dela, toda a carga genética que ela traz ou não, para a gente poder entender que tipo de hormônio, que quantidade, o que é que a gente vai associar e quais são as outras mudanças que a gente vai precisar fazer na vida daquela mulher. Então aí, uma super dica da Luana, o controle precisa ser com o seu médico para que ele consiga fazer um rastreamento, um estudo do seu organismo e indique para você a melhor dose e a gente consiga se manter muito mais jovem por muito mais tempo. Com certeza. Vamos aí rumo aos 120, talvez, 130, na nossa melhor versão. E bem, né? Maravilhoso. Andando, pensando muito bem. Porque a reposição hormonal e esses tratamentos metabólicos é justamente para isso, para a gente ter longevidade, ou Com seja, qualidade. prolongar o tempo de vida útil com muita qualidade. Exatamente. Obrigada, Alane. Obrigada a você. É isso aí. Doutor, qual é o balanço desse evento, desse congresso para o senhor? Olha, o Regenera Brasil foi um evento criado por mim justamente para transformar médicos descrentes em células-tronco e medicina regenerativa, não só em médicos praticantes, como médicos oradores. Isso foi um fato muito interessante. Eu peguei um dos professores mais renomados da USP, né? Com livre docência, com pós-doc no Canadá, na Universidade de McGill, uma das maiores autoridades brasileiras em reprodução humana, e no primeiro congresso fui conversar com ele justamente sobre células-tronco. E ele, como a maioria dos médicos, tinha um monte de considerações contrárias, um monte de opiniões distorcidas, justamente porque não conhecia o assunto. Após conversar comigo, começou a estudar e hoje nós estamos publicando um trabalho para a Nobel justamente com regeneração de ovários. Então,
A medicina regenerativa, ela regenera a cabeça do médico, ela regenera a medicina do médico e ela regenera a possibilidade de tratamentos que mudam por completo o prognóstico da evolução das doenças clínicas dos pacientes. Então, o balanço não poderia ser mais positivo. São 3 dias onde nós tivemos 24 temas completamente novos, onde até o palestrante americano Richard Burt saiu encantado, falou: quem dera que nos Estados Unidos tivesse um congresso nesse nível de abertura científica, aberto ao debate, mas aberto à ciência pura. Então, você que é médico e está nos ouvindo, venha aprender medicina regenerativa conosco. Abra a sua cabeça, regenere-se já. E você que não é médico, exija do seu médico ser tratado com protocolos biológicos. Nós estamos numa fase outra da medicina, nós estamos na nova era da medicina. Você não precisa ser tratada com técnicas já proscritas. Por exemplo, você que cuida de beleza, você não precisa mais usar esses materiais exógenos, né? Como hidroxiapatita de cálcio, PMMA, ácido hialurônico. Essas coisas são totalmente ultrapassadas. Você tem que se tratar com material biológico para ter realmente uma beleza natural, uma beleza fisiológica, com materiais biológicos retirados de você. E daí você chega aos 62 anos assim, ó, com uma derme que expõe um brilho, um vício e um turgor, como você tinha em tempos idos. Não é sobre voltar a idades anteriores, mas é sobre devolver aos seus tecidos a funcionalidade e a vitalidade que ele já teve com reposições de protocolos biológicos. A mentalidade da medicina já é outra. Exija que o seu médico acompanhe a evolução da ciência. E ó, a gente falou aqui, né, nas outras entrevistas, todo mundo é apaixonado por essa pele, né? Quando eu falo, as doutoras falam: você viu a pele do Dr. Tércio, né? Porque é o produto do produto. O senhor lançou aqui também livros, tanto ao público que aqui está, como a gente acompanha seu material nas redes sociais, muito rico. A gente sabe que o senhor tem uma história muito bonita, né? Que o trouxe até aqui, né? Que essa vivência com a sua busca pessoal também de não só nesse desenvolvimento profissional, mas na luta também contra câncer, não é, doutor? Exato. Eu trabalho com células-tronco desde 1984. Só que em 1999 eu fui diagnosticado com o meu primeiro câncer. Bom, foram 3 cânceres em sequência e eu tomei quimioterapia durante 21 anos. Acredite, há 10 anos atrás eu não tinha musculatura para me levantar da cadeira. A parte mais grossa do meu membro inferior era o joelho, né? Eu não tinha mais bunda, não tinha mais braço, não tinha mais humor, não tinha mais sono, não tinha mais paciência, não tinha mais criatividade, estava totalmente deteriorado por 21 anos de quimioterapia que mataram células cancerígenas, mas também arruinaram as outras células. E óbvio, eu que sempre trabalhei com regeneração tecidual, comecei a me regenerar usando em mim as células-tronco. O óbvio aconteceu, recuperei toda a minha musculatura, toda a minha derme. Agora, se a derme ficou assim, o coração também ficou assim, o rim também ficou assim, o pulmão, o cérebro, ou seja, você consegue regenerar toda e qualquer estrutura, toda e qualquer função do seu corpo, se você souber como conduzir na sua vida essa regeneração através de protocolos biológicos que são a base da medicina regenerativa. E para isso, como nós estávamos aqui conversando, eu lancei esse livro, né, aqui no Congresso, que é o Longevity Science, a ciência da longevidade. Um livro com uma linguagem muito coloquial, muito tranquila, muito básica, para você entender como você pode, com hábitos caseiros, com mudanças fáceis na sua vida, melhorar a sua qualidade de vida e também melhorar a possibilidade de expandir a sua permanência nesse planeta maravilhoso que Deus nos deu a sorte de habitar.
Doutor, o senhor é um grande formador de opinião. Todo o nosso pessoal que assiste, principalmente o pessoal da beleza, o pessoal da estética, os outros profissionais da saúde, o senhor vem falando muito, falou-se muito nesse congresso sobre as integrações, né? De que maneira as profissões da saúde podem se comunicar melhor para fazer essa entrega para o paciente final. A medicina regenerativa, ela conclama a formação de equipes. Então, ela conclama que você que é enfermeiro, que é nutricionista, que é educador físico, que é fisioterapeuta, que é biomédico, venha a somar conosco. Nós, médicos, só temos a participação em algumas fases do processo, mas vocês cuidam de todo o resto e com muito mais intensidade. Por exemplo, quem é que está com o paciente todo dia? O educador físico, que é o preparador, que é o personal trainer dele, a nutricionista que o vê todo mês, o fisioterapeuta que o vê 3 vezes por semana, o médico não, só o vê de 2 em 2 meses ou de 1 em 1 mês. Então, você que é da área biomédica, venha somar conosco. Nós temos cursos especiais para você também, dentro da sua formação, dentro da sua capacitação. E isso tudo é muito importante porque a grande estrela da medicina regenerativa é o resultado que nós temos na qualidade de vida do nosso paciente. A nossa missão nessa terra é sermos úteis ao nosso paciente. Vamos transformar a saúde dos nossos pacientes sem entupi-los de medicamentos desnecessários. Vamos tratá-los com protocolos biológicos. É isso aí, ó. E tô na fama, viu, Jajá? Já descobrimos que tem solução para você, já tem essa promessa aqui, transformar você num Jajão. Ele fez uma palestra muito importante sobre medicina regenerativa íntima para o homem, né? Disfunção erétil hoje, a medicina regenerativa regenera todas as estruturas do pênis. Então faz com que aquela ereção que você tinha, né, na época da sua juventude, da sua idade adulta jovem, quando você era o verdadeiro Madeira Brasil, aquilo volta. Você não precisa virar o Kid Borrachão, não precisa. Você pode voltar a ter tônus perfeito. As mulheres também, nós palestramos aqui sobre o embelezamento íntimo, né? Que é voltar à sua beleza arquitetônica da genitália, igual você exibia ali com 18, 19 anos, mas também para o público GLS, com a regeneração de toda a mucosa anal, das pregas, né? Do esfíncter, que ele vai perdendo justamente devido aos anos se passando. Então, venha nos procurar, vamos te regenerar e devolver para você autoestima, autoconfiança e a beleza da sua parte íntima, que é fundamental para que o seu namoro seja ainda mais alegre. Tá vendo? Ó, é medicina regenerativa devolvendo a você felicidade, mais tempo de vida. E é isso, ó, doutor. Muito obrigado por nos receber. Eu sei que é inédito, né, senhor, abrir esse espaço para gente que é não médico dentro desse congresso, e tenho certeza que muitas pessoas que ouviram e profissionais da saúde estão não apenas felizes, mas muito esperançosos com tudo isso que a gente vai viver ainda de medicina. Com certeza, e você é nosso convidado para somar vitalidade. E você que gosta de beleza, acompanhe sempre esse programa, porque de agora em diante, vamos, sempre que puder e sermos convidados, vamos participar, trazendo boas informações para vocês. Isso aí, só nosso programa. Hoje foi uma palestra diferente, né? O senhor falou de ovário na palestra anterior. Hoje a gente está no 3º dia, dá para fazer um balanço do evento, né? O que o senhor achou desses 3 dias de evento? Eu acho que um evento que trouxe o que há de mais impactante
no processo de regeneração. O que é regeneração? Quer dizer, não é tratar a doença. Trata a doença também, mas o objetivo básico é a pessoa estar saudável. Quer dizer, não ficar doente. Então, é que nem carro. Tem médico e carro, mais ou menos assim. Você tem que fazer revisão e prevenção que ele quebre. Ou você vai esperar, vai usando, até quebrar, às vezes não tem correção, né? Então, nosso corpo é que nem um carro, ele tem que ser cuidado. E a medicina regenerativa faz isso, ele consegue cuidar algumas partes especificamente, a célula-tronco é uma delas, é uma forma de a gente recuperar função de órgãos nobres como o cérebro, pessoas que têm Alzheimer, Parkinson, que o tratamento clássico não resolve, a célula-tronco, quando devidamente administrada, ela consegue aliviar muito dessa disfunção. Pessoas que não conseguem andar por artrose avançada, normalmente você tem próteses, mas nem funciona. Você faz injeção de PRP, né, plasma rico em plaquetas, funciona, mas tem uma limitação, né, em termos de duração do efeito, não passa de 4, 6 meses. E a célula-tronco, quando injetada na articulação, tem capacidade de induzir uma nova articulação. E os estudos mais recentes mostram que isso é permanente e que alivia muito a dor e a funcionabilidade. Geralmente o idoso morre quando ele perde a capacidade de mobilidade. E quando que isso acontece? Você tem osso fraco, osteoporose, tropeça, cai, fratura, aí ele fica paralisado no hospital, 30% deles morrem, e dos que sobrevivem, outros 30% fica debilitado, cadeira de roda e outras coisas. Então veja bem, é muito melhor evitar a osteoporose. Como é que você faz isso? Reposição hormonal adequada, suplementos adequados, endovenosos adequados e, por que não, células-tronco quando necessário. Então, eu acho que esse congresso foi fantástico. Eu acabei de dar uma aula sobre mentoria relacionada à regeneração, porque é uma forma de aliviar o caminho do médico que não está na área de chegar a essa área de tratamento. Quer dizer, estar com pessoas que vão dar informações corretas, treinamento correto e atuar de forma correta. Que a medicina tem que ser atuada de uma forma com ciência, com prática e com precisão. Então esse é o nosso objetivo. E eu vindo acompanhando, né, as suas palestras, o senhor é uma grande referência, inclusive na USP, enfim, e dá para ver na fala ali que a medicina regenerativa também regenerou a sua vontade. O senhor estava dizendo ali que estava com vontade de aposentar e essa história mudou. Exatamente. Eu fiz anteontem 67 anos, né? Médico, quando passa de 60, já está pensando, né, pendurar a chuteira, né? Eu estava mesma coisa. Agora, com essa medicina regenerativa, com tantas possibilidades de tratamento, de ajudar as pessoas, mas não é ajudar uma doença assim, besteira. É ajudar um amigo seu que não sabe que você é. Entendeu? Um indivíduo que não consegue andar, que você faz ele andar. Quer dizer, é atuar no sentido de trazer de volta à vida. E isso, para mim, é um novo estímulo. Então, acho que eu vou trabalhar mais 10 anos nessa área de regenerativa. O que é que falta, doutor, na opinião do senhor, para algumas informações serem mais consolidadas? O que falta é o estudo, os médicos estudarem mais, precisar atualizar mais. Não parou no tempo. Parou no tempo. É só lembrar nossa origem. Na época das cavernas, o homem das cavernas fazia jejum intermitente de dias. Ele caçava, comia, ficava 2, 3 dias sem comer. Mas isso era uma forma do quê? De manter ele vivo, porque o que acontece quando você está com fome? Você fica mais aguçado, a sua visão melhora, a sua agressividade melhora, você quer caçar, você quer comer. O que acontece se você come uma bruta de uma feijoada? Você fica lá deitado no sofá, roncando e a barriga lá crescendo. Não é isso? É isso que acontece com a população atual. 40% está obeso com diabético. Sabe por quê? É comida porcaria, é o iFood, refrigerante, dorme mal, muita pinga,
muito fumo, tudo de errado. Por exemplo, eu não tomo café com açúcar, não tomo refrigerante, entendeu? No dia que eu quero tomar refrigerante, eu tomo água com gás, porque pelo menos aquele gosto me dá, né, uma coisa diferente. Comer certo, entendeu? Não é caloria que engorda. Muita caloria engorda, mas a sequência de comer é importante. Você tem que sempre comer primeiro salada, depois proteína, depois carboidrato. Usar carboidrato por fim. Nunca comer couvé, pãozinho. Isso faz o pico de insulina. De imediato. Exatamente. Então, isso você come no final. Do mesmo prato, com a mesma caloria, se você comer numa sequência errada, engorda. O outro não engorda. Outra coisa, você ter um intervalo de comida curta, de máximo 6 horas. Ficar o quê? 18 horas sem comer, quando você for fazer jejum intermitente. A pessoa fala assim, mas eu vou comendo pouquinho. O jejum intermitente é que nem cheque especial. Você só entra no cheque especial quando a conta é negativa. Se você tem 1 centavo na sua conta, não entra. Esse pessoal que fica beliscando, nunca vai entrar. Você sabe por quê? Nunca vai ter déficit. Aquele pouco que comeu é suficiente para manter energia. Depois come de novo, então a gordura está lá. Você tem que acabar com isso. E doutor, a gente tem viu também dentro do Congresso essa discussão, né? Por exemplo, a FDA pedindo desculpas dos posicionamentos anteriores. A gente ouviu falar muito a importância, né, de cuidado do paciente. Então, eu acho que o senhor tem essa liberdade acadêmica, né, um pesquisador. O médico que não estuda, ele é muito protocolar. Porque como ele não conhece, ele tem que seguir regras das entidades. Só que ele está prejudicando o paciente. Quando o médico estuda, ele começa a contestar algumas, vamos dizer, limitações. Ele consegue individualizar cada caso e tratar individualmente cada caso. Caso que precisa e não precisa, e estar com a paciente. E a paciente sabe quando o médico está junto com você. Ela embarca junto com você para os efeitos e para as consequências. Você está junto. Então você tem que ser o quê? Segurar a mão da paciente e tratar da saúde dela. Não ser simplesmente um burocrata. Eu tiro a minha da reta e você se fere. Isso não é médico. O médico tem que estar junto com a paciente, correndo inclusive riscos. Tá vendo, gente? Isso aqui, doutor Sang, nós estamos apaixonados. Eu e uma galera toda aqui, só falando do trabalho dele, né? Você vê o conhecimento, que aí é a oportunidade de você que está vendo aí do outro lado, né? Que de repente está com um problema, estava até triste, né? Imaginando que não tinha solução, e tem solução. A medicina regenerativa e tudo isso que eles não estão só falando, não são teses. Aqui são casos concretos, demonstrados, né? Isso eu acho que é o mais importante. No meu caso, coisa mais concreta, nem eu acreditava, era regenerar o ovário. Quer dizer, uma mulher entrou na menopausa, acabou a vida dela, injeta o Celatrunco, ela volta o quê? Produzir hormônio e óvulo, até engravidar. Isso é medicina. É surpresa todo dia. Tem que estudar. Nós estamos aqui hoje cobrindo o 3º Congresso de Medicina Regenerativa, que inclusive a gente está aqui pelo convite dela, ela que nos trouxe aqui, e quero te agradecer. Isso aqui é um divisor de águas na minha vida pessoal, profissional, e para as pessoas, para os consumidores finais. Quanta informação e esperança, né, que esses médicos estão levando para todo mundo, Gládia. Exatamente. Palestrei, né, hoje de manhã, e durante a palestra a gente via os olhos desses médicos brilhando
com a saúde de luxo, né? E eles poderem realmente levar a saúde de luxo para os seus pacientes. E eles entenderam realmente que a medicina que eles já fazem aqui, que é a medicina regenerativa, que é uma medicina que realmente regenera, que cura, eles conseguirem atingir as pessoas que precisam dessa medicina através de tudo que a gente ensina na saúde de luxo. Então, quando eles conseguiram enxergar isso, o olho deles brilhou, né? A gente via eles com uma puxa vida, então é isso que eu tenho que fazer. Porque a principal, como a gente ensina a questão do marketing, de como se posicionar também, de como o médico conseguir chegar na pessoa que precisa daquele tratamento, né, dele que ele está oferecendo, e principalmente dessa medicina do futuro, porque medicina regenerativa é a medicina do futuro. Então, o médico conseguir chegar nas pessoas e falar com as pessoas que precisam, hoje não é muito fácil. Né? Não é muito fácil, você precisa de um alcance. Então, quando a gente fala sobre levar a saúde de luxo, é isso que esses médicos fazem, só que isso tem que chegar no público. Tem que chegar em você, por exemplo, que é um paciente que precisa dessa medicina. E é o que nós fazemos aqui dentro do modelo de negócios da saúde de luxo, que é justamente linkar as duas partes, né? Você, o paciente que precisa, com um médico que pode te ajudar em muitos problemas que você não tem noção com a medicina regenerativa. Então, quando a gente falou isso para eles, o olho brilhou. Por quê? Porque um precisa do outro, né? O paciente do médico e o médico do paciente. E você é muito amada, que a gente, né, vários que deram entrevistas falaram justamente disso, e que é essa frase sua mesmo, isso é luxo, ter saúde é luxo. Ter né? saúde hoje é luxo, porque o povo está doente, estressado, com depressão. Hoje, gente, na verdade, o que é o maior luxo, né, de todos os tempos hoje é ter tempo. O maior luxo hoje é ter tempo, não é, Márcio? E hoje as pessoas não têm tempo. Elas vivem uma vida corrida, correndo atrás o tempo inteiro do dinheiro. Por quê? Porque, gente, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa sobreviver. E cada vez mais difícil aqui no Brasil, né? Então a gente precisa. E aí as pessoas não têm tempo. Tempo para cuidar de si, tempo para cuidar da sua saúde, tempo para fazer uma boa alimentação, tempo para uma atividade física. Então hoje, luxo é você ter tempo para cuidar da sua saúde, de você, né? De ter um tempo para você. Então, por isso que você conseguindo trazer esse tempo para você, hoje, para cuidar da sua saúde, significa que você tem luxo e significa que você tem saúde de luxo. Não, e isso é muito fantástico, é muito bacana como as entrevistas, né, elas se complementam. Você não apenas falou da sua trajetória da vez passada, mas também aqui a gente observou, porque olha, ovários, né, sendo tratados, as mulheres voltando a ter capacidade reprodutiva, tendões de atletas sendo restaurados, aumento da vida profissional de atletas, atletas que estavam lesionados voltaram a treinar, a estética facial. Isso. E isso precisa chegar no público, que existe isso, né? Que não existe, Ninguém por exemplo. tem sabedoria. Exato. Exato, então isso precisa chegar no público, né? Essa medicina que esses médicos fazem aqui, que a gente diz que, puxa, a medicina do futuro, a medicina que regenera, a medicina que cura, a medicina que faz uma vida vingar num útero que estava já em menopausa, num ovário que já estava em menopausa, né? Isso precisa chegar até as pessoas, né? Então, aqui, o que eles fazem aqui, o que esses médicos estão fazendo aqui é disruptivo. Né? E tudo que eles entregam, a gente precisa dar voz a esses médicos, né? É isso que a gente precisa. E é o que a gente faz na nossa empresa, dar voz para esses médicos, para que isso chegue na população e a população tenha acesso também a esse tipo de medicina, porque é uma medicina que puxa a vida, é uma medicina que vai realmente regenerar você daquilo que você talvez não esteja conseguindo encontrar a solução. E você já tenha passado talvez até por 10 médicos, você vai encontrar a solução.
É isso aí, ó. E a gente está aqui agora sempre acompanhando todo o trabalho da Gládia Bernardes, porque a gente quer levar luxo para vocês, né? Como é que vocês acessam essa saúde de luxo? Procurando o profissional que faz a entrega de saúde de luxo, e ela está aqui, ó, para ensinar vocês. Temos mais de 1.152 médicos que já praticam essa saúde de luxo. Que, gente, saúde de luxo, o que é saúde de luxo, né? Como o Márcio bem falou, né? Hoje ter saúde é luxo, né? E ter tempo para cuidar da saúde é luxo, né? Porque senão você não consegue ter saúde se você não tiver tempo. Mas o que é essa verdadeira saúde de luxo, né? É o médico que hoje faz e que entrega para o paciente saúde de luxo, ele é um médico diferenciado. Porque ele é um médico que tem um tempo maior com o paciente, ele é um médico que cuida mais do paciente, é um médico, ele tem uma escuta ativa, que ele acompanha o paciente durante a jornada dele, o problema, durante todo o tratamento, ele não larga entre uma consulta e outra. Então, toda a equipe desse médico já vai fazer um atendimento totalmente diferenciado para esse paciente, gerando uma experiência memorável para esse paciente. Então, um médico que hoje atende dentro do modelo da saúde de luxo, ele é um médico muito mais humano, digamos assim, né? Um médico que tem mais tempo para o paciente. Então, se você, por exemplo, é um paciente que está aí e que quer um atendimento humanizado, uma escuta ativa, um diagnóstico mais preciso, procure esse tipo de médico, porque ele com certeza ele vai ser um grande diferencial na sua vida. E Gládia, até uma curiosidade, a gente estava ali conversando, né? Eu falei com o doutor Tércio, às vezes as pessoas têm dificuldade de achar, né? E esse médico. Você falou que são mais de 1.000 médicos junto com o seu instituto, né? E essas pessoas que nos assistem podem procurar para buscar informações, indicações, caminhos. Isso, pode acessar o Instagram, Saúde de Luxo Brasil, né? E dependendo da região que você está, você pode, estou em Brasília, tem algum médico aqui em Brasília que pratique, né, a saúde de luxo? E aí você pode perguntar, manda uma mensagem para a gente no direct e a gente vai indicar alguém para você. Estamos criando uma plataforma, na verdade. Né? Estamos criando um site, o ano que vem nós já estamos projetando isso, já é uma das nossas, está no nosso planejamento, né? Nós vamos ter todos esses médicos que já praticam a saúde de luxo aqui no Brasil, dentro de uma plataforma, dentro de um site, e eles distribuídos aí no Brasil todo. Nós temos hoje médicos no Brasil todo, e você que é um paciente, você vai poder procurar esse tipo de atendimento, esse tipo de médico que oferece com certeza um atendimento bem diferenciado para você que é um paciente que quer realmente um atendimento mais humano na medicina. Quando que a medicina integrativa entrou na sua vida profissional? Perfeito. A medicina integrativa, regenerativa, com célula-tronco mesenquimal, ela acabou que surgiu de uma observação clínica na lipoaspiração. Quando a gente colhe todo o tecido lipoaspirado, a gente usa parte dessa gordura para fazer aumento de volume em algumas áreas. Ou no glúteo, ou em algum defeito, algum orifício, alguma depressão na perna, no bumbum. E eu reparava que essa gordura enxertada fazia um movimento na pele de melhora da textura da pele, muito importante. Então, lá em 2007, quando ainda nem se falava muito em célula-tronco, eu observei que esse tecido enxertado melhorava a pele. Então eu comecei a enxertar em áreas que a pessoa se incomodava, e a região íntima é uma delas,
Porque depois dos 40 anos, o grande lábio vaginal ele vai sofrendo uma atrofia muito importante e fica uma pele sobrando. Então, quando você tem 20 anos, o volume do grande lábio vaginal é 1. Com 40 ele é bem menor. Então eu devolvia volume, porque ali é basicamente gordura. E aí o volume se restabelece, a pessoa tem uma autoestima melhor e a textura da pele, quando a gente coloca a célula-tronco, também é muito melhor. Tanto na região íntima como em face e onde a gente colocar dorso de mão, colo, pescoço. Então, quando a gente observa que o resultado é maravilhoso com o próprio tecido da pessoa, aí não dá para não se apaixonar. E eu vi, assim, devolver dignidade, né, às mulheres, e também há inovações, né? Eu vi só falando de exossomos, nanofet. É nesse momento que os tratamentos com as células-troncos também, por exemplo, quando se faz a cirurgia, que é pergunta de leigo, né, gente? A senhora falou também preparação em terreno biológico, tem que haver um preparo antes, um pós, como é que funciona para quem, por exemplo, está interessado nesse tipo de tratamento? Sim, aquela história que a gente fala que o corpo tem que estar sempre saudável é sempre bom. Então, se alimentar bem é bom, tomar líquidos é bom, tomar água é bom, mas principalmente tem 2 coisas que é bacana a pessoa ter para a vida, que é tomar sempre um polivitamínico e comer proteína ou tomar proteína, como whey protein. Isso melhora a textura da pele. Mas para cirurgia em si, a gente usa a célula lá da pessoa. Então é ela que vai trabalhar fazendo a regeneração daquele tecido. Então ela vai fazer o papel dela, ela vai regenerar. Agora, para não estragar novamente, a pessoa então deixa um hábito saudável. Mas vamos supor a pessoa ela já tem um hábito saudável e ela só emagreceu, mas ela já faz atividade física, ou ela já come bem, ou come proteína, mas não tem a gordura. Então é só tirar a gordura de onde está para mais e colocar na área que a gente quer regenerar ou que a gente quer dar volume. Então não precisa de alguma coisa muito complexa. Basta não ter a gordura naquele lugar que a gente repõe a gordura com a própria gordura da pessoa. Para então aumentar o volume do bumbum, colocar gordura no grande lábio vaginal que vai atrofiando muito com a idade, com a menopausa, com o uso de roupas apertadas ou com inflamação, devolver volume para a face. Lost drug, drop a size without exercise. When I put a spike into my leg, I get full from just one egg. Eating hot dogs with no bun, half a sandwich and I'm done. And I eat, but I just don't gorge. I can see my feet, cause I just don't gorge. O que aconteceu com essas pessoas? Estão fabulosas, não é? Parecem tristes. Talvez seja toda aquela pele caída dos rostos deles. Ficar com o rosto de Otinkiki é um dos poucos efeitos negativos. E sempre dá para consertar isso com injeções de gordura corporal. Devolver volume para essa região que perde com o tempo, para o malar. Então, não precisa de um produto exógeno. O corpo ele é o latifúndio de uma riqueza enorme de gordura, de célula-tronco, que faz o restabelecimento do próprio corpo. E eu vi também que a segurança de aplicar esse, a gente chama de material biológico, né, da própria pessoa, porque a gente viu ali casos, né, que foram falados durante o congresso, por exemplo, a aplicação de preenchedores externos, por exemplo, da época do PMMA, que migrou para cérebro, isso? Isso mesmo. O corpo ele tem as células nossas. Então, por exemplo, se você se corta, o próprio corpo vai regenerar sozinho. Se a gente mantiver o corte limpo, ele sozinho vai se regenerar. Então, isso é uma capacidade do corpo, do nosso próprio corpo. Então, a gente usa esse potencial, a gente pega essa célula regenerativa e coloca numa área que está inflamada para que lá ela atue regenerando. É essa a função. E a mesma coisa para dar volume. Você pega uma célula que faz um volume de gordura, por exemplo, na barriga, que você não quer volume ali, mas aqui tem pouco volume, porque alguma coisa no envelhecimento diminui a gordura. Então, você põe ali para ela te dar volume. Os preenchimentos, eles fariam o papel desse volume. São os ácido hialurônico, o PMMA, que é o grande vilão, e todos os outros. Então, a indústria farmacêutica, ela tem um interesse em que esses produtos sejam vendidos e a pessoa às vezes não quer fazer um procedimento com a própria
gordura com a própria célula porque não tem um conhecimento. Mas é claro, o próprio organismo fazendo um enxerto, uma gordura autógena, é muito melhor do que um produto externo. A gente usa os externos como coadjuvantes, mas se a gente usar do próprio corpo que não tem rejeição, é com certeza bem melhor. E assim, eu vi que, gente, não foram só a volumização, mas também a senhora mostrou casos assim a textura da pele escurecida, né, na área vaginal, a área íntima, que incomodavam bastante, com certeza, aqueles pacientes. E os casos são chocantes, né? É, isso. Uma coisa que a pessoa tem que reparar é quando a pessoa tem uma resistência aumentada à insulina, às vezes não tem uma diabetes propriamente dita, mas tem uma resistência aumentada, uma pré-diabetes, tem áreas do corpo que vão se escurecendo, que chama acantose nigrans. Então, às vezes a axila escurece, a região íntima escurece perto da virilha. E isso a gente tem que diagnosticar muitas vezes precocemente para já tratar diabetes. Em outros casos, a pessoa não tem diabetes, mas ela tem também uma alteração pelo atrito da própria calça, da roupa, etc. E essa área é uma pigmentação que surgiu com o tempo. Então, se a célula-tronco regenera, ela vai tirar esse escurecimento. E a pessoa, então, passa a não usar mais roupas que não fazem tanto atrito. Muda o hábito, porque não é que nunca mais vai sair uma vez que pigmentou. Sim, tem como sair. Precisa de peeling, grandes coisas? Não. Precisa devolver regeneração para aquela área que foi traumatizada e se escureceu. Então, a célula-tronco, ela clareia mesmo. Ela clareia a região íntima, da região perivulvar, perianal, a região interglúteo, ela clareia. Ela clareia muitas manchas da pele. Desde que eu vi a palestra dela, eu e Franzi, nós somos apaixonados, só correndo atrás da doutora Daiane, porque ela é essa é a lindeza dessa humildade. Eu que sou da área, né, de estética, que a gente cobra nesses programas, assim, eu saio daqui uma outra pessoa, e vocês que estão assistindo aí com esse conteúdo todo, né, eu tenho certeza que vocês já querem esse tratamento, né, doutor? Ó, vamos colocar aqui as redes sociais dela, né, para as mulheres, né, o medo, assim, esses tratamentos são muito doloridos, demanda, por exemplo, isso tem que ser feito no hospital, é possível em consultório, como é isso? Sim, é possível fazer na clínica, a gente escolhe a área que vai retirar a gordura, centrifuga, tem toda uma higienização, é um processo cirúrgico, pequeno, mas é um processo cirúrgico, então não precisa mesmo ir para o hospital, e dor pós-operatória não tem. Só a gente faz uma anestesia local para retirada da gordura e para enxertia dela na região íntima, e não dói. Depois a gente coloca uma cinta com pouca compressão para não deixar inchar muito, e 15 dias depois está pronta. Gostou aí? Corre para a doutora Daiane, porque, ó, fácil, rápido, em consultório, quem tem medo de anestesia geral nem precisa de nada disso. Eu estou encontrando aqui a dona Rosa, que ela tem aqui, é uma distribuidora da Kangen, né? E eu já conhecia o trabalho, né, desse equipamento, mas tem muito mais, né? Tem cada vez mais que a medicina evolui, né, a gente vão tendo essas técnicas, vão adentrando mais no universo. Estava conversando aqui com a dona Rosa, né? Quanto tempo? Tem 51 anos, né? 51 anos. Ela nasceu em Okinawa em 1974. Olha quanto tempo, né? É muito tempo já. E você vê que o Okinawa é referência em medicina integrativa e tudo mais. E é muito bacana a gente ver isso nos últimos tempos, médicos estarem falando isso, né, dona Rosa? Depois da pandemia, as pessoas viram a importância da prevenção. E nós somos água, né? Nós somos 74% água. Imagina tomar uma água com todas essas características. Não, com certeza. Fala para quem não conhece esse material, o que a gente está vendo aqui, né? É uma tecnologia japonesa, gente, que ele é antioxidante, hidrogênio molecular, alcalino, leve. Então, isso daqui, né? O potencial. Explica para
para a gente, dona Rosa, que está aí, os benefícios desse equipamento. É uma máquina antioxidante. Então, tudo que oxida, ela nos empurra envelhecimento precoce, ela nos empurra as doenças. E a Kangen é uma água microestruturada, é uma água antioxidante. Então, assim, aqui nessa tabela a gente consegue ver que nós vendíamos aqui em milivolts. E a Kangen chega até menos 400, menos 500 milivolts negativo. A vitamina C é menos 50 milivolts negativo. Então, quantas vezes? 8 vezes mais antioxidante do que a vitamina C. E aí, como sabe, o que é antioxidante rejuvenesce, o que é oxidante envelhece. E nós falamos com outros médicos, né, fizemos várias entrevistas, antes da aplicação da técnica em si, viu, já há uma fala muito importante sobre preparação do terreno biológico, em que há uma preparação, um cuidado antes, né, com suplementação, com água, certamente, com boa alimentação. Então, você aí que está interessado, né, em conhecer mais sobre o trabalho aqui da Dona Rosa, siga aqui nas nossas redes sociais, aqui indicadas. E é isso, ó, 3º Congresso de Medicina Regenerativa também é Kangen, também são produtos para preparação desse terreno biológico. Obrigado, viu, Dona Rosa? Obrigada. Nós somos 74% água. Imagina tomar uma água Kangen. Terceiro Congresso de Medicina Regenerativa. Quem que a gente encontra? Quem vocês gostam muito aí de celebridade? Dr. Yamaguchi, que emblematicamente ficou conhecido como que consertou ali, fez um procedimento do rosto da Karina. Então, olha, vamos entender um pouquinho por que essa repercussão. Sim. Porque é um procedimento feito em consultório, com anestesia local. Ela fez o procedimento, saiu sorrindo, não fica, a cicatriz praticamente não aparece. Então, os pacientes acabam de fazer a cirurgia, já saem falando, saem trabalhando, saem fazendo esportes. Quer dizer, é um método que caiu na graça do povo, porque ele oferece vantagens para quem faz. Eu acompanhei a palestra do senhor, nós somos apaixonados aí, né, pela medicina regenerativa, estética, inclusive nos nossos programas são direcionados aos profissionais da beleza, profissionais da saúde, e de fato o senhor mostrou ali casos concretos, né, da pessoa já feliz no mesmo dia, indo trabalhar, podendo treinar. O grande diferencial, logicamente, são 42 anos dedicados ao aperfeiçoamento, né? O nosso grande diferencial é a naturalidade dos resultados e a volta muito rápida do paciente às suas atividades normais. 2 ou 3 dias depois da cirurgia, você vê os pacientes já estão frequentando eventos sociais. Eu tenho um casal de pacientes que eu operei, no 5º dia de pós-operatório, nós fomos jantar num restaurante super conhecido e ninguém sabia que eles tinham operado. Entendeu? Então isso que é legal, é a rápida recuperação, resultados naturais, né? E quando é necessário, a gente faz cirurgias grandes também. Eu acho que quem define o que vai fazer a cirurgia é o paciente, de acordo com a característica dele, e o meu entendimento também do que é melhor para ele. Uma das coisas que a gente sempre acha muito importante, e eu vi que o senhor deixou isso muito claro, porque sempre teve muita essa polêmica de qualquer tipo de intervenção, ser feita em consultório ou não, e o senhor demonstra não só a praticidade. A gente está falando aqui de um congresso de medicina regenerativa, o uso de células-troncos. Eu ouvi vocês falarem muito sobre preparação de terreno biológico, né? Por exemplo, alguém que queira fazer esse procedimento, tem que haver uma preparação antes e depois? Não, esse procedimento é muito simples, a pessoa pode fazer sem nenhum preparo, tá? Mas a gente recomenda que depois do procedimento ele faça um acompanhamento e faça tratamentos com célula-tronco, com nanofet, com laser, preenchimento, botox, né? Então, a cirurgia é uma coisa, depois nós temos a sequência. Pacientes idosos que têm problemas antes da cirurgia, aí nós fazemos um preparo antes, tá? Preparamos ela para a cirurgia. Mas, no geral, ela faz a cirurgia e depois ela vai fazer os tratamentos adicionais.
Bom, como eu disse, vocês já conhecem muito o trabalho do Dr. Charles Yamaguchi. Eu quero agradecer essa entrevista. Sigam ele nas redes sociais. Nós somos apaixonados pelo seu trabalho, viu, doutor? Parabéns e obrigado. E que eu possa ajudar muito mais pessoas na busca da sua autoestima. Estamos aqui.